Fala galera do Vasco, saudações vascaínas, Washington Cunha, aqui no canal Falando de Vasco, trazendo aí um pós-jogo, Sport 2, Vasco 3, muita polêmica, Vasco jogando ruim demais e tudo mais. Antes aí de a gente bater essa resenha, aquele papo de vascaíno para vascaíno, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza galera? Vamos discorrer alguns assuntos aí, eu separei aqui um pouco, os decorrentes aí desse jogo, porém, a gente já sabe aí que existe um cabra, né, falando assim no meu linguajar, um cabra aí que ele superou todas as expectativas dentro de campo, e não estou falando do Nuno Moreira, tá? Que inclusive, acho até que foi uma baita de um erro, né, homenagear o Felipe Coutinho, tá, o melhor jogador em campo. De fato, para mim não foi o Nuno Moreira com gol e com assistência, e jogou muita bola, né? Mas, fora da parte, vamos lá, vamos estar falando aí desse 2-3 aí, Sport 2, Vasco 3, na Ilha do Retiro, onde foi como prometido. Era obrigação do Vasco e é obrigação do Vasco ter ganhado o Sport dentro de casa. Lembrando que não é qualquer time que faz gol dentro da Ilha do Retiro, tá? Para vocês ficarem ligados, o Sport, mesmo não ganhando, e o único time que eles venceram no Campeonato Brasileiro até a sua 22ª rodada foi o Grêmio. O Sport, ele foi até a casa do Bahia e empatou com o Bahia lá. O único time que conseguiu dar 3 gols dentro da casa do Sport foi o Vasco e o Cruzeiro, tá? E isso, o Cruzeiro naquela fase arrepiante, lá em cima, tá? O Cruzeiro deu uma declinada para baixo e agora tá voltando aí, né? Bom, enfim, só para deixar, é difícil, campo pesado, campo ruim. E sem contar que aquela atmosfera entre Sport e Vasco tá desde o ano passado e a gente sabe como é que foi, né? Então, beleza. 2 vitórias do Vasco, venceu o Sport em casa, venceu aí agora dentro da casa dos caras, fica chorando aí um bando de YouTube chorão, falando sempre a mesma coisa, cagando besteira, bostas, tá? Que fica aí no YouTube falando qualquer coisa aí, o canal dos cabras do esporte aí. Eu não vou ficar mencionando não, porque eu não sou babaca ao extremo. Mas fica falando, pô, perder pro Vasco, não sei o quê. A mesma coisa que o repórter, influencer, e o caralho a 4 lá do Sormano do Santo, e o presidente falou do Vasco, o Vasco foi lá, calou a boca. Agora é de vocês também. Fala agora. Tomaram 3 gols do Vasco, mesmo o Vasco jogando mal. O Vasco jogou ruim. É uma vitória necessária que ganhamos de vocês dentro de casa, porém jogando mal pra cacete. Vamos lá. Nuno Moreira com 7 minutos faz um golaço aí, uma bola bem deslocada, bem corrigida, né? Tapinha bem liso para dentro da área do Sport. Pumita, né? Consegue aí mais uma vez um grande feito aí, dando aí um passe bonito pro Nuno Moreira. Nuno Moreira, como sempre, bem posicionado e chapa uma bola para dentro do gol. Beleza, cara, 1-0, Vasco, que a gente para e pensa. Sport, lanterna. Sport, ruim pra caramba. Sport, entendeu? Vai fazer de tudo para poder vencer o Vasco, porque precisa de uma vitória dentro de casa, mostrar pro seu torcedor, vai abrir o jogo. O Vasco gosta de jogar sempre no contra-ataque, vai faturar esse jogo. Foi o que eu pensei. O professor maluco do Fernando Diniz, que eu quero falar dele, e quero também estar falando do Rafael Claus. Pô, só pode ser sacanagem e brincadeira da tua parte, né, Fernando Diniz? Mas vamos lá. Com 25 minutos, toma ali um pênalti que não existiu. O Rafael Claus, o juiz da partida, ele conseguiu dar um pênalti a favor dos caras, que só pode ser por um único motivo, que entra na minha cabeça como vascaíno. A camisa dos caras é vermelha e preta. Não é possível, irmão, não é possível. Pô, aonde é que o Lucas Freitas encostou no cara? Ele passou batida 200 por hora.
Ele viu que perdeu, o cara deu um toquinho na bola, ele passou voado. Erro do Lucas Freitas, que era para ter chegado com a perna direita bem esticada e ter retirado aquela bola, que dava tempo de ele chegar na bola. Porém, o atacante do Sport se joga no chão com a leveza de um toque. E outra coisa que acontece, além do canalha, sem vergonha do Rafael Claus, juiz da partida, não ter dado a oportunidade nem do Lucas Freitas se pronunciar, falar, não deu nem oportunidade para a sala do VAR, que estava sendo regida pelo Marco Aurélio, outro frouxo, covarde, chamar no VAR o juiz para poder dar uma olhada na situação do jogo, onde ele deu penalidade sem qualquer tipo de explicação. É pênalti, pronto, acabou. A camisa é igual do meu time favorito, você que é vascaíno entende, é pênalti, pronto, acabou. E Léo Jardim toma aí um gol do empate. Culpa do Léo Jardim? Não. Claro que não. Mas começou a roubalheira mais uma vez em cima do Vasco. Favoreceu um time que já está basicamente rebaixado. Vasco sente, nitidamente, o Vasco sente o gol e ficou apático. Até os 15 minutos, o Vasco não conseguia jogar. 58, ó, lembra o número dessa camisa, 58, Zé Lucas, tá? O jogador pro lado direito, ali o lado direito, né? Ele é lateral direito do Sport, 58. Zé Lucas, covarde. O jogador tava não jogando futebol. Ele só tava jogando. Eu acho que ele tava no MMA, meu irmão. Ele tava no MMA. Porque ele tava dando de porrada e não tomou um amarelo. Porque o seu Rafael Claus foi covarde em suas atitudes. Primeiro, gol de empate de um pênalti roubado. O Vasco não merecia isso. E segundo, o Zé Lucas, camisa 58, estava dando uma falta criminosa em cima da outra. Só o Nuno Moreira tomou 2 de falta. O Lucas Piton tomou um carrinho. Nuno Moreira tomou outro carrinho por trás e nem sequer uma falta ele apitou e dando um cartão para o camisa 58, Zé Lucas, do Sport. E aí, meu irmão, o cara tá na falta que falta. Aí, para não ficar satisfeito, o camisa 13, que é o Aderlan, do Sport, deu nó da porrada para tudo que é lado, meu irmão. E o senhor covarde juiz Rafael Claus não penalizava os cabras do Sport porque estava descendo em a madeira. Portanto, que provocaram uma falta no Jair, meu irmão, que estava jogando bem, mas uma segunda partida do Jair, que estava fazendo uma boa partida ali no meio de campo, junto com o volante Cauã Barros, cara. O campo dos caras é ruim, o campo dos caras é pesado, visivelmente você via isso pela televisão, e ainda tinha que lidar com o fator 12º camisa do Sport, mas estava jogando contra a arbitragem e também contra o Sport, meu irmão. Os caras descendo a madeira, ou seja, o ato de covardia foi tão maior que o cara estava no chão, esbrasmando lá de dores, ele nem sequer para poder dar mais atenção ao jogador Jair, que já estava no chão, caído no chão, chorando. Pô, o cara passou de 8 a 9 meses parado, porque ele teve uma das piores lesões para um jogador de futebol. E o covarde do camisa 13, que é o Aderlan, chegou na perna direita do cara, machucando o joelho. E resumindo, a gente não sabe até o momento qual é a gravidade da lesão, mas de fato, Jair precisou, no primeiro tempo, ser retirado e ter uma troca ali, onde entra o Matheus Carvalho, que é o Matheus Cocão para nós. Então dá até mais pegada, mas perde mais ofensividade. Até porque o Jair consegue construir isso muito bem com o Cauã Barros. Matheus Carvalho entrou como de supetão, e aí eu não consigo entender. Mas enfim, essa troca do professor Pardal, professor maluco, pro Fernando Diniz, que a paciência com ele acabou. Acabou, irmão. Acabou. Vasco venceu? Venceu. Mas não precisava vencer da forma que venceu tão sofridamente. Pô, tá pagando de burro. Tá pagando de orelhudo. E dando continuidade,
Com 43 minutos, Coutinho acha-me um gol. Aonde teve uma assistência do Nuno Moreira e o Coutinho ainda bate um mal pra caramba pro gol. Que a bola passou por debaixo do sovaco do goleiro. Todo o canto esquerdo do goleiro, todo o canto direito do goleiro, todo aberto. Ele me bate de chapada no meio do gol, quase que o goleiro defende. 2-1 o Vasco. 2-1 Vasco. E aí o Vasco consegue se reanimar mais uma vez. O jogo já estava na mão do Vasco. 2-1 não estava não, irmão. 2-1 pro Vasco é complicado. Complicado que toma ali mais um gol lá, ficava difícil lá no Retiro, lá você conseguia inverter isso aí. Porém, a equipe do Sport era muito fraca. Acabou o primeiro tempo. Segundo tempo, com 1 minuto e 30. Eu marquei aqui, ó, com 1 minuto e 30. Lucas Freitas recebe um carrinho, tá? Bobo, dentro da área. E Rafael Claus vai lá e dá o pênalti. Tipo assim, eu fiz merda lá com vocês, agora eu vou dar uma saudada aqui. Mas aquilo dali foi pênalti, Rafael Claus. Aquilo dali, você querendo ou não, você teria que ter dado. Porque o que o Lucas Freitas recebeu dentro da área do Sport foi falta. Você não amenizou merda nenhuma. Pelo contrário, as suas cagalhanças continuaram. Aonde o Verratti pega a bola e converte em 3-1. Agora, se a gente torcedor vascaíno, pode ficar tranquilo. Por quê? Porque agora o Vasco está ganhando. O Sport é o pior time da Série A, que já está basicamente rebaixado. O Vasco conseguiu empurrar eles mais para o rebaixamento, ganhando de 3-1 dentro da casa dos caras. Mel na chupeta, meu irmão. É só botar na boquinha e dormir. O quê? Pelo contrário, meu irmão. Verratti bate o pênalti, faz o gol. O jogo começa com 30 minutos. O Vasco toma ali o outro gol. 3-2. E o Sport Recife, com 30 minutos, consegue tomar um gol. Mas antes de até os 30 minutos, basta trocando um passe de bola. Uma limosidade total, numa tranquilidade. Porque tá ganhando 3-1, vamos administrar. Tá errado? Não tá errado, mas fatura, meu irmão. Fatura. Vai liquidar logo isso aí, dá pro Vasco ganhar de 4, de 5. Se o Pumito não fosse tão fominha, entendeu? Daria para ter convertido aquele gol. Enfim, Vasco brincando com a bola. Os caras conseguiu com uma bola alçada dentro da área, porque a única jogada que o Sport Recife tinha é o ponto fraco do Vasco. A única oportunidade que o Sport Recife tinha para fazer gol no Vasco, sem ser um roubo de um pênalti que foi mal dado contra o Vasco, é a criptonita do Vasco. A criptonita da zaga do Vasco é bola alçada dentro da área. E não deu por menos. Bola alçada dentro da área, 30 minutos, gol dos Cabra, gol do João Silva. E ó, Pumito olhando por nada, meu irmão. Que o cara veio aqui nas costas dele, Pumito olhando a bola, meu irmão. Não se marca. A regra de futebol, dentro da área, não se marca a bola. Se marca o jogador, meu irmão. Faz a leitura da onde mais ou menos a bola vai cair e marca o jogador. Pô, meu irmão, porque o Verratti quase sempre tem 2 em cima dele. Porque sabe que ele já está posicionado onde mais ou menos a bola vai chegar. E vai 2 cabras em cima do Verratti. Agora, a zaga do Vasco não consegue fazer isso. E nitidamente o Vasco toma ali um 3-2. Agora tá com 2 gols agora o Sport. Vasco cansado. Nitidamente. E o Vasco como começou a jogar? Chuta pra frente, chuta pra frente, chuta pra frente. E o Fernando Diniz, aí agora quero abrir, porque os erros do Rafael Claus foram gritantes no primeiro tempo. Segundo tempo, aquele garoto, camisa 58, o Zé Lucas, covarde, me saiu com 16, 17 minutos, porque parece que o técnico olhou e falou, cara, tá fazendo merda demais, vou te tirar antes que você seja expulso. Porque tava na cara nitidamente que uma hora ou outra aquele moleque ia receber um amarelo. Vermelho, muito difícil. Não tomou. Ainda meteu a mão na bola com o Lucas Piton. O Lucas Piton foi jogar uma bolinha pro Nuno pegar, ele vai lá e mete a mão na bola. Intencionalmente. Meteu a mão na bola, era um amarelo. Não deu nada esse Rafael Claus, um fanfarrão.
Covarde, total. E aí, com 30 minutos, o Vasco pesado, sem fôlego. Cauã Barra pediu pra sair, Felipe Coutinho já estava morto. Todo mundo tá careca de saber que Felipe Coutinho não joga 90 minutos. A não ser o jogo contra o Santos, que tava fácil. A lua, a astrologia, o mar, o céu, o vento, tava tudo a favor do Felipe Coutinho no jogo contra o Santos. Mas contra o Sport tinha que tirar. Porque as condições do campo é horrível da Ilha do Retiro. E aí o que me acontece? O Vasco toma apavoro toda hora. 30 minutos, 33 minutos, Coutinho é substituído, entra Matheus França. Tá morto. Precisa de condicionamento físico para ontem. Tá morto, visível pelo aquele chute na bola que ele deu, de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. E aí eu quero entrar numa polêmica aqui, tá? E aí sai o Nuno, que sempre sai no segundo tempo, porque também é um cara que cansa, ele se dedica bem no primeiro tempo, tá? Até meio tempo do segundo tempo, ele consegue se, né, dar um pouco mais de fome, mas tem que tirar também o Nuno Moreira e entra o DVD. Beleza. Eu só fico me perguntando assim, porra, o Coutinho, primeiro tempo ele sai, segundo tempo, com 15 minutos no máximo, ele sai e lançava o francês. Lançava o francês, né? O Payet. O Payet não tá mais no Vasco. Então, mas tem outros para colocar no lugar do Coutinho. E se tu tira uma Esmeralda e coloca outro, por que não tira a porcaria do Verratti? É artilheiro? É o cara que a gente precisa muito no Vasco? Muito! O Vasco depende dele? Depende. O Vasco dependeu muito antes? Sim. Mas por que não tira a porcaria do jogador chamado Verratti? O Vasco estava precisando de jogadores velozes, o Vasco estava chutando bola para frente porque o Vasco estava morto. Aí me tira um jogador e me coloca o Lucas Freitas, ou Lucas Oliveira, que é a terceira opção de zagueiro. Aí eu não entendo mais nada. Porque tinha um colombiano no banco que decola, o cara corre pra caramba, era o cara certo pro jogo hoje, mas não tira o Verratti. Mandava o Ryan pro lugar do Verratti, mandava o DVD no lugar do Verratti e tiraria o Verratti. Não fazem isso. Aí tá lá o Andrés Gomes no banco, nem no banco ele entra. Aí foi um zagueiro, né? O Robert Renan, e me coloca o Lucas Oliveira. Cara, não dá para entender a mente do Fernando Diniz. É maluco. É doido, cara. O time já estava cansado, dando chutões para frente, tomando contra-ataque de esporte, meu irmão. Até sofrer o terceiro gol e essa porcaria desse jogo ter terminado no empate. Eu quero ver só as argumentações dele no seu pós-jogo. Vai falar para mim que não tem peça de reposição porque os jogadores chegaram agora. Eu te dou até a razão. Agora, ofensivamente, dava sim para tirar o Verratti, porque tem. Você colocou botou o Matheus Carvalho. O Matheus Carvalho entrou no lugar de quem? Do Jair. Meu irmão, você não tem a opção do Hugo Moura, que tá jogando como zagueiro? Você não levou um zagueiro? Botava o zagueiro no lugar do zagueiro e colocava o Hugo Moura, que tem mais confiança do trabalho que ele tá fazendo, já que tá jogando direto, e coloca lá, não, vai me colocar o Lucas Oliveira, que graças a Deus não teve polêmica, que não fez porcaria nenhuma de errado, por baixo de ter tomado gol, mas poderia. E falar nisso, o Lucas Freitas fez uma baita de uma partidaça hoje, outra partida, inclusive, salvou um gol, em cima da linha. Então, assim, o Vasco venceu hoje jogando mal. E o Vasco sofreu muito, onde trouxe até o estresse do Léo Jardim no final do jogo. Primeiro que tomou um carrinho tirando um tiro de meta. Esse canalha do Rafael Claus, ele me dá 5 minutos de acréscimo e depois ele me dá mais 2. Mal intencionado, cara. O tempo todo querendo ferrar a vida do Vasco. E o Léo Jardim sai bufando, puto pra caramba, bolado. Não só com o juiz, que a arbitragem hoje foi um pifo. Quero ver amanhã o que o presidente Rodrigo Sintra vai falar, vai defender mais uma vez
Porque o Rafael Claus é o juiz mais regular que tem. Pô, depois da porcaria que o Daronco fez contra o Botafogo, que era para ter sido 2-1, ele nos roubou. Agora, Rafael Claus, cara, Pedrinho, presidente, você não é amigo do cabra aí da CBF? Colega, parceirão, não foi chamado e convocado aí? Meu irmão, vai lá, se pronunciar e falar. Vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, meu irmão. Porque visivelmente a gente está sendo roubado um jogo após o outro. Estão querendo rebaixar o Vasco e não é possível que vocês não estão vendo os sinais. Não é possível. O próximo jogo agora, que vai ser daqui a... depois da data FIFA aí, que agora vai ter a fase de eliminatória aí de seleção brasileira, o que vai acontecer? O Vasco vai voltar e os caras vão continuar roubando o Vasco. Vai continuar roubando o Vasco. Léo Jardim toma ali um carrinho, arrebenta, cai no chão, sofreu a falta dentro da área e não dá amarelo, não dá nada. O cara foi tirar um tiro de meta, o jogador do Sport deu um carrinho no Léo Jardim e ele me dá mais 2 minutos ainda, achando que o Léo Jardim estava encerando. Amigo, eu vou te dar uma listagem dos goleiros mais filha da mãe, tá? Que gosta de roubar tempo. Isso é uma matéria do GE, tá? Não é o Washington Cunha que tá falando, canal falando de Vasco, não. Eu trago uma lista. O primeiro deles é o goleiro lá dos Urubu, tá? É o goleiro lá dos Urubu. Presta atenção, o goleiro do São Paulo e vocês ficam mirando Léo Jardim. Beleza. É o único goleiro que foi expulso, lesionado. Tá lá, ó, constatado, lesionado. E eu acharia muito bom, tá? O setor de advogados do Vasco começar a processar esses canalhas aí, esses jogadores que, se eles estão trabalhando pelo time deles, o Jair também estava trabalhando pelo time dele. Porque o que fizeram com o Jair foi covardia. E principalmente o seu juiz, o árbitro da partida, Rafael Claus, que cagou e andou para a situação do jogador do Vasco. Entendeu? Sem contar que roubou esse pênalti aí também, tá? Lucas Freitas foi lá e se pronunciou no primeiro tempo. Ele fala assim, ó, aqui eu não estou brincando, estou defendendo meu ponto de cada dia, estou trabalhando, todo mundo aqui está trabalhando. Agora, dar um pênalti desse daí é tentar manchar a minha reputação com o clube, tá? E ele fala do Rafael Claus, tá? O Verrete, ele fala, o campo é ruim demais, foi lá que deu uma ideia no Léo Jardim puto pra caramba, eles chegaram lá, brigaram, discutiram, tá entendendo? Enfim, que fica em campo, aconteceu no campo, fica em campo, os caras são amigos, o Felipe Coutinho, ele vai e me fala que o campo é ruim, jogar no Retiro é difícil, jogar contra o Sport sempre é difícil, tá entendendo? O campo é pesado,